Qual a vantagem de escolher um provedor aí da sua região? É pior? Melhor? Ou dá na mesma? Se liga na dica! Nos últimos anos, a velocidade da internet no Brasil aumentou um absurdo. E foram justamente os provedores de internet regionais os principais responsáveis por essa evolução. Sabia disso? Enquanto os investimentos dos grandes provedores ficaram do mesmo tamanho, os provedores regionais têm investido muito em infraestrutura, o que impactou um aumento na velocidade média do Brasil inteiro. A gente tá podendo! Quando você contrata a internet de um provedor da sua região, você não perde em nada, em qualidade, velocidade e tecnologia. Além disso, você ganha com um atendimento personalizado e tem muito mais agilidade para resolver qualquer tipo de problema. E tem uma coisa muito importante: o seu dinheiro se mantém na região, impulsiona o comércio e gera impostos que são aplicados na própria região, ajudando no desenvolvimento do lugar mais importante que existe, que é onde você e sua família moram. Se liga na dica! Valorize o que é seu. Provedor regional é tecnologia de ponta para você e um ótimo negócio para sua região. Olá! Hoje eu quero falar com você que está iniciando ou que já está atuando na política brasileira. Você já percebeu que o modo de conquistar os seus eleitores já é coisa do passado? Todos estão conectados com a internet e você precisa falar a mesma língua que eles. Ou melhor, você precisa estar em todas as mídias sociais. Para você que está começando como vereador ou vereadora pela primeira vez, é de máxima importância que você comece construindo a sua imagem pública da melhor forma possível. Uma ótima imagem, com áudio de qualidade, agregado à sua história, garante a você um início incrível. As pessoas vão assimilar a sua proposta com a qualidade que você oferece a elas. Vereadores e deputados que já estão atuando na política brasileira, vocês sabem que a era tecnológica chegou para melhorar o relacionamento com a população. Então pare de criar vídeos ruins. Invista em profissionais que saibam captar a sua trajetória e mostrar aos seus eleitores com clareza as suas propostas. Candidato a prefeito e prefeita, vocês devem utilizar ao máximo todas as mídias sociais. E claro, incentivar a sua equipe a usar com muita responsabilidade, pois qualquer erro cometido cai diretamente na sua vida política. Um trabalho profissional, além de oferecer a você um conteúdo de qualidade dentro da lei,
indicará qual o formato de linguagem correta e o público que será alcançado. O Brasil é o país que mais fica conectado com a internet atualmente. E seu eleitor está lá, esperando por você. E ele é exigente, principalmente falando de vídeo. Vídeo com imagem e áudio de má qualidade é dispensado rapidamente. Então venha para a produtora Garcini e faça sua campanha transparente e de qualidade. Venha e faça seu orçamento. Quando me contaram que homens não choram, segurei as lágrimas e transbordei em poesia. As palavras escorreram pelo meu rosto, afogando a mentira de que homens não sentem, porque eu sinto muito. Kaique Barón. Hoje eu estou aqui com o escritor, redator e gestor, E amigo, acima de tudo, Kaique Barón. Kaique, tudo bem? Tudo bem. Seja muito bem-vindo ao programa Botando Banca. E aí, Gá, tô muito feliz de estar aqui hoje, ainda mais com você estreando hoje, A gente Sim. já se conhece, ainda mais pela poesia, a gente tem bastante contato referente a isso. Eu tô muito feliz de estar aqui hoje. Bom, gente, vocês aí devem estarem se perguntando, cadê a Célia? Hoje a Célia preparou uma surpresa, E quem está aqui botando banca com vocês sou eu. Prazer, eu sou o mais novo integrante aqui da equipe do Garcini Produtora. Eu já fazia parte do grupo, Mas estava ausente e esse ano eu retornei novamente. E a partir de hoje eu estou iniciando as minhas atividades. Então, sejam muito bem-vindos. Kaique, vamos conversar um pouco. Vamos. Conte-me como você iniciou esse processo de escrita. Como foi para você esse processo, o início disso tudo? Sim, bastante gente me pergunta isso. Eu nunca fui uma pessoa que desde cedo, comecei com a literatura. Estou conhecendo agora, aliás. E isso é devido também à minha falta de leitura durante a infância. Eu nunca fui uma criança que lia muito. Mas, assim, a partir do ensino médio, eu comecei a me interessar bastante. Comecei a buscar por livros. E eu comecei a escrever na internet mesmo. Eu tinha uma página de texto. Só que era texto totalmente diferente do que eu escrevo hoje. Era mais voltado para o romance e textos maiores. Eu tinha uma página específica para isso. Só que aí depois eu desanimei. Aquela coisa, sabe? De começar a postar na internet, começar com um projeto novo. E você desanima? Eu desanimei total. E depois eu voltei, só que escrevendo no meu perfil próprio, Que até então eu tinha criado um perfil específico para isso. Só que eu comecei a soltar textos mais curtos no meu próprio Facebook mesmo. E eu vi que alguns davam bastante compartilhamento. E assim, eu gostei dessa sensação, sabe? De começar a escrever como uma forma de me expressar mesmo. E como eu trazia as pessoas para perto de mim. Porque eu sou uma pessoa, assim, apaixonada em conhecer outras pessoas, novos lugares. E eu vi tudo isso funcionando em uma só coisa, sabe? A partir da poesia. E foi nessa que eu pensei, tá legal postar na internet, mas a internet é assim, some muito rápido. A informação postou hoje, amanhã... explanou, todo mundo conheceu. É tudo muito rápido, Um congestionamento de informações ao mesmo tempo, então a gente tem que se reinventando dentro de tudo isso, Ká? E aí eu senti vontade de materializar esse sonho. E eu coloquei em mente que eu ia escrever um livro. Do nada, assim, praticamente. E eu fiquei nesse projeto uns 6 meses. Comecei a guardar alguns textos que eu gostava mais e montar um arquivo mesmo no Word. E todo dia lá escrevi um pouco, sem me cobrar muito, sabe? Bem tranquilo, assim, escrevendo. E aos poucos, em 6 meses, praticamente, eu consegui enxergar o livro. E foi basicamente assim que eu comecei, cheguei até aqui. Então esse primeiro contato foi a partir do ensino médio que você teve com a leitura, Sim. E alguma professora em específico, assim, que lhe apresentou esse universo? Como que foi? É muito legal abordar isso, porque eu sempre estudei em escola pública e eu acho que é uma falha da escola a questão que eles só preparam pro mercado de trabalho. Assim, de fato tem que preparar para isso, mas só para a pessoa ser uma máquina, sabe? E apesar de ter a biblioteca ali, eu via que faltava, sabe, incentivo para levar o aluno até lá. Não basta só existir, tem que ter algo para incentivar. E eu não tive esse incentivo na escola. Assim, não é querendo culpar
a escola em si, mas ao sistema no todo, entendeu? E eu comecei assim a despertar mais no ensino médio, quando uma professora, a Eliane, Maravilhosa. ela começou a cobrar a gente, sabe, ir além daquilo que já é cotidiano, sabe? Não somente ler isso porque você precisa passar no vestibular. Não é só essa questão, a gente tem que começar a ler naquilo que a gente se identifica mais. Eu acho que isso é uma falha, entendeu? Muitas pessoas não leem porque leem por obrigação. E acho que a leitura, ela abrange tudo. Você pode começar por um gibi, uma receita, acho que tudo isso vai te colocando dentro desse universo. Então foi assim, eu sinto que eu comecei tarde na literatura, né? E eu não me cobro por isso, não. Porque eu acho que um problema das pessoas é isso, né? A gente quer começar um projeto, alguma coisa, as pessoas acham que elas têm que ser expert naquilo. E eu não, eu tô aí errando, aprendendo, conhecendo autores agora, tem muito autor que eu não conheço, muito poeta que eu não conheço, e não me envergonho por isso. Eu acho que realmente nós temos que estar aberto, né, a esse amplo universo da literatura, que a gente tem muita coisa boa, principalmente brasileira, a gente tem... Sim. Nossa, Machado, então nem se fale, né? Eu acho que Machado, assim, é primordial. A gente tem Clarice, que apesar de não ser brasileira, se considerava brasileira, dentre outros nomes importantes também, né, Ká? Sim. E no início, você contou com o apoio de alguém, algum familiar, algum amigo, Olha, nesse processo? Como que foi isso? Eu tenho sorte, porque todo mundo que tá ao meu redor, assim, nunca ouvi algo do tipo, você não é bom, até porque se eu ouvisse também não ia estar nem aí. E sempre me incentivaram, compartilhando, nesse processo todo, sabe? Às vezes eu me pego assim, um pouco desanimado, mas sempre tem algum amigo falando pra ter calma. Até porque tem que ter calma, né, nesse meio artístico. Não adianta a gente querer tudo pra já. Até porque mesmo Van Gogh, né, só foi ficar conhecido. Ele nem sabe o que ele é hoje. Exatamente. Em vida só vendeu um quadro, gente. Então, assim, quadro. Então quando eu começo a me desanimar, eu começo a pensar nisso e também recebo muito apoio dos meus amigos, familiares. Então, meus pais, né, que às vezes eles não são muito adeptos assim, à leitura, né? Eu escrevo alguma coisa, eles falam, Kaique, não entendi nada que você disse, mas estão lá me apoiando, entendeu? Aí você tenta, né, explicar para eles, sim, mais ou menos, de onde surgiu aquela inspiração, aí eu acho que eles compreendem melhor, sim, né, Ká? Tem coisa... Mas o apoio não falta, né? Tanto de amigo como família. Sou sortudo. Eu acho que isso é primordial, né, gente? Quando a gente tem apoio, a gente tem todo um alicerce ali junto de nós, né? Então, dificilmente, quando a gente cai, a gente logo se levanta e estamos prontos para as próximas que virão aí pela frente. Exatamente. Ká, e esses primeiros contatos que você teve com os seus textos sendo publicados na internet, porque você começou pelo romance, né? Sim. Como que foi esse primeiro contato para você? Como você acha que as pessoas reagiram esse primeiro contato com os seus escritos? Que você começa, não, imagina, que você começa do romance, né? E depois é uma transição, você encerra esse ciclo de romance, daqueles textinhos românticos, de certa forma caretas, né, gente? Porque o amor é meio careta, né? Cartas de amor são ridículas, por exemplo, Álvares Campos. E como foi? Como que você acha que o público reagiu a tudo isso? Então, eu sempre via todo mundo com algum dom, né? Sempre a gente tem algum parente que sabe tocar, sabe dançar, todo mundo faz alguma coisa. E eu falei, gente, será que eu não sou bom em nada? Mas aí, eu gostava muito, eu sou uma pessoa muito sentimental e eu gosto de me expressar de alguma forma. E nessa questão de se expressar, de postar um textinho, eu comecei a ter vontade, sabe, de fazer algo voltado para isso. Só que eu tinha muito medo, sabe, vergonha. Acho que todo mundo tem um pouco, né? Só que eu postava e era muito legal, porque apesar de hoje em dia eu dar aqueles textos não ter nada a ver comigo, mas na época fazia sentido para mim. E muita gente vinha conversar comigo, se abrir comigo e se sentir incentivado. Então eu gostei dessa sensação, sabe, de eu postar e as pessoas se sentirem confortáveis em vir falar comigo, por pensar da mesma forma, ou até mesmo por discordar. Então, como eu disse, eu gosto muito de se envolver, conhecer gente nova. Então, eu vi isso acontecendo a partir do momento que comecei a postar, me expor, sabe? Eu acho que por muitos momentos, assim, muitos momentos das nossas vidas, né, a gente fica em busca dessa parte que falta. A parte que faltava em mim, eu procuro a parte que faltava em mim. E a gente acha que nunca vai encontrar essa parte que faltava na gente. Sim. E quando a gente menos espera, a parte é nós. A gente está dentro da gente, né? É uma coisa meio louca. E como foi para você
sentir todo esse carinho do público ali, quando você começou, logo no início, esse apoio. Porque devido à sua simplicidade com as letras, né, eu acho que você consegue aproximar muito mais. Sim. Então, como que foi? As pessoas se identificando, as pessoas discordando, como que foi tudo isso? Então, como eu disse, como eu não tinha muito contato com a leitura, eu a princípio parti mais escrevendo do que lendo. E isso faz com que eu me aproxime também da leitura. E traz pessoas que não têm esse costume, porque eu acho que eu tenho uma característica, o negócio de escrever fácil. Às vezes eu até penso numa palavra difícil, assim, mas falo, não vou usar isso. Eu não uso no dia a dia porque eu vou usar nesse texto, né? Pra deixar bonito. E tem muita gente, e quem não tem esse hábito de leitura, eu acredito que se identificou dessa forma. Então, eu me incentivo nessa forma, sabe? Nossa, até mesmo avançando um pouco, né? Quando eu lancei o livro, um amigo meu falou, eu nem gosto de ler, nunca li o livro, mas vou comprar o seu, tá? Então é muito legal ver isso, a gente trazer, aproximar as pessoas de algo que elas não têm o hábito. E você conseguiu aproximar os amigos, né? Sim. Aquelas pessoas que até então não liam, Sim, exatamente. começaram a ler os seus poemas e a partir daquilo tornaram-se leitoras, né? Estão tornando-se, porque eu acho que um leitor, a gente nunca se torna um leitor, a gente sempre está em busca, né? De tornar, a gente sempre está em busca de conhecer. E quais foram as suas maiores inspirações nisso tudo? Gosto muito de Adélia Prado. Da Adélia. E por quê? E por que a Porque Adélia? ela tem essa simplicidade, né? Ela fala sobre o cotidiano, ela faz poesia a partir disso. E foi um professor meu, Marcel, que indicou ela. E quando eu comecei a ler ela, assim, assisti entrevista no Roda Viva. E é engraçado porque eu me apaixonei pela poesia dela, né? Porque eu sou uma pessoa, assim, que eu tenho uma opinião muito bem formada por questões políticas e tal. E ela é uma pessoa diferente de mim, ela pensa muita coisa diferente de mim. Só que apesar disso, eu gosto muito da poesia dela. Eu acho que a poesia, ela é mágica, sabe? Eu acho que independente do artista, a arte ela acaba nos surpreendendo, né? Porque daí a gente coloca a questão, por exemplo, o Nelson Rodrigues. Nossa, eu já falei isso pra você várias vezes em conversas particulares, que o Nelson, ele era a favor da ditadura, ele produzia para uma classe mais rica, mas a obra transcende, a obra passa tudo isso. E a gente, ao mesmo tempo, retorna naquele âmbito de que ele também é uma pessoa, de que ele também falha, de que ele não é perfeito. A gente rompe um pouco com a ideia do pedestal, né? Ali o tempo todo, que nos é dado. Porque a gente sente isso. E você sente essa pressão? Você sente que, às vezes, as pessoas te colocam em um pedestal, achando que você nunca pode falhar? Eu acho engraçado porque tô conhecendo bastante gente por causa do livro, né? E teve gente que me conheceu antes do livro e depois veio conheceu eu há pouco tempo e logo em seguida conheceu o livro. E falou, nossa, eu te achei no livro muito mais solto. Mas não é, gente. É que no dia a dia a gente não tem o mesmo humor sempre, né? Não. Eu não sou o mesmo, cada dia a gente é diferente. E o livro, ele representou, ele é algo mais estruturado, mais pensado. Então eu acho que a poesia, o livro é muito melhor do que eu. Porque assim, a poesia é maior que tudo, entendeu? Então eu acho que tem que ter, sabe, essa noção de que às vezes a gente consome alguma música, algum artista, mas aí a gente vai conhecer a pessoa pessoalmente, a gente fica um pouco triste, né? Não porque a pessoa é ruim. Acaba se frustrando, não é, né? mas é porque a gente cria expectativa a partir daquilo que a gente consome. Só que eu consigo, sabe, hoje em dia enxergar. E a expectativa, ela também está muito ligada à percepção, né? Sim. Do olhar, do seu olhar diante do mundo, da sua emoção naquele momento. Exato. Então tudo isso gera ali um conjunto e às vezes você acaba se decepcionando, né? Tanto é que no livro, eu pego pra ler hoje, tem dia que eu olho assim e falo, gente, por que eu só coloquei isso aqui? Porque eu senti que tinha que colocar, mas eu não concordo com isso. É muito engraçado isso, porque quando a gente tá criando o livro, você tem que pensar, tá, isso vai ficar fixo, né? Mas nesse processo todo, de 6 meses, por exemplo, eu fiquei pensando, será que eu coloco esse? Não, mas eu tiro esse e coloco esse. Então você tem que ter, assim, a opinião. Antes de você mandar a última etapa, você fala, gente, não, vou mandar esse, vai. Eu lembro-me até de Fernando Pessoa. Fernando fazia muito disso, né? No entanto, que dizem que quando você vai visitar a Casa Museu, lá em Portugal, se eu não me engano, você vê alguns escritos todos rabiscados, que ele alterava ali na hora. Ele falava, não, vamos mudar essa palavra, vamos mudar aquela outra palavra. E assim ia, né? Sim. E das suas poesias aqui do livro, gente, Mãe, Quero Ser Poeta. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre o livro, para vocês entenderem como começou esse processo, enfim. Mas das poesias que você escreveu até hoje, qual é a que mais te define? Eu acho que a que você abriu. A que eu abri. Que homens não choram, né? Isso. Porque eu sempre fui uma pessoa, assim, um homem sentimental e tem essa questão do machismo, né? Que homem tem que ser de tal forma. E eu sempre, sabe, não fui nada de acordo com isso, assim.
Então acho que é uma que hoje em dia assim, me define muito, sabe? Que o homem também sente, tanto é que escrevi um livro, né? E é essa que eu me identifico mais hoje em dia, assim, gosto muito dela. E o que você sente, assim, qual o seu principal diferencial nesse trabalho poético? O que você sente, você quanto escritor? O que você tem de diferencial para apresentar para esses novos leitores, para cativar uma nova geração aí pela frente? Eu acho que pensando assim, é engraçado, né, eu falar porque com ele. Mas eu acho que a poesia tem que ser livre, sabe? Eu não acho que eu tenho que existir para todo mundo, não. Eu estou tentando apresentar para maior quantidade de pessoas e quem se identificar vem comigo. Mas eu tentei fazer esse diferencial no livro, né, que posso até falar da estrutura agora. No livro, por favor, eu busquei, não é nem que eu busquei, só aconteceu. Eu não joguei simplesmente as poesias de uma única vez, assim, vai ser essa página poesia, na outra. Eu fiz um diário poesia, então eu coloquei da seguinte forma. Eu coloquei a poesia, em sequência eu coloquei minha construção, o que eu penso daquele assunto, por que eu escrevi aquilo, e depois eu deixei sempre uma página em branco, questionando a pessoa o que ela pensa daquilo, entendeu? Então acho que eu fiz até um pecado, querer explicar a poesia. Só que foi uma forma que eu vi um diferencial, porque aí eu coloco minha poesia, explico por que eu penso daquela forma e deixo em aberto para a pessoa. E você, o que você pensa disso? E é muito legal porque eu pensei na questão de criar uma página, né? Eu tenho uma Quero Ser Poeta, tanto no Face como no Insta, onde eu convido pessoas para também compartilhar alguma coisa que elas sabem. E lá também eu compartilho a interação do pessoal do livro por lá, porque aí é uma maneira de expandir esse pensamento, sabe? A pessoa conheceu o que eu penso, só que ela também tem algo a pensar. Então é uma ferramenta que eu enxerguei como uma forma de trazer as pessoas também para isso comigo. Através do meio digital, Sim, né? E assim, jamais imaginaria que eu ia lançar o livro em plena pandemia, né? Tanto é que eu tinha planos para fazer um lançamento, né? Mas foi tudo adiado isso aí. Vamos ficar em casa. Por favor, gente, fiquem em casa, se cuidem e façam a parte de vocês. A gente não pode terceirizar a nossa responsabilidade, colocar tudo na mão de prefeito, de presidente, de governador, muito pelo contrário. Façamos a nossa parte com muita responsabilidade. Exato. Cá, um ponto alto e um ponto baixo, assim, da sua carreira até agora, né? Tudo bem que você não segue uma carreira efetiva como escritor, você faz outras coisas, né? Porque viver de livros no Brasil é difícil. Se eu não me engano, hoje em dia, a gente só tem o Paulo Coelho, né? Que vive da literatura, mas, assim, com muita dificuldade, porque livros são altos e os livros estão passando por uma série, né? Os livros estão querendo que sobem quantos por cento? 12%. Mesmo? 12%, né? Ridículo. Mas, né, então vamos lutar aí. Então, qual foi o ponto, assim, que você acha até agora, quanto escritor, o mais alto e o mais baixo? O que você sente, assim? O que eu penso que é alto pra mim? Tem que voltar um pouco. Quando você vai escrever um livro, né, você tem que pensar, onde você quer chegar com isso? Qual é o seu objetivo com isso? É vender? É por hobby? O meu, não. Eu tenho o sonho de poder um dia viver só de literatura, né? É um sonho. Eu tenho noção disso, pé no chão, mas o meu foco sempre foi me aproximar das pessoas. E o meu ponto alto, eu acho que a partir do momento que eu comecei a ter contato com pessoas que eu jamais imaginei podendo conversar, ou pessoas que eu considero muito extraordinárias sabendo da minha existência. Isso pra mim é muito, sabe? Então acho que o ponto alto é esse. E o baixo, qual que seria? O baixo, eu acho que o ponto baixo é quando eu desanimo daquilo que eu tenho certeza que eu gosto. Porque eu acho que para todo projeto a gente se desanima um pouco, né? E às vezes, não sei, tá tudo bem, eu tenho essa noção que tem que ir com calma, mas é até engraçado, esse dia, o ponto baixo, pra mim, na minha mente, veio um dia específico, que foi se não me engano, dia 30 do mês passado, eu acordei assim desanimado, eu falei, gente, por que eu tô fazendo isso? Qual que é o sentido disso? Onde eu quero chegar com isso? Eu acordei desanimado. E eu mando o livro para algumas pessoas, né? Algumas pessoas famosas, algumas pessoas comuns. E eu havia mandado um livro para a Thelminha, que ganhou o Big Brother, né? E nesse dia eu acordei muito desanimado, que foi eu enxergo como ponto baixo. E eu falei, gente, sabe quando você fica falando sozinho com você mesmo? E era 10 horas da noite, estava preparando para dormir já. E do nada chega uma menção, né, da Thelminha no Insta. E ela falando, tô aqui com o livro do escritor Kaique, eu vou ler, não sei o que. Eu falei, gente, eu fiquei tão feliz, foi uma pessoa que eu admiro tanto e a visibilidade, né, que ela me deu, porque ela tem 6 milhões de seguidores.
você tá gritando pela casa. Minha irmã até me xingou. Minha mãe achou que tinha acontecido alguma coisa. Porque eu fiquei tão feliz, assim, eu fui, sabe, eu tava aqui, fui pra lá, porque aconteceu uma coisa, assim, que eu não tava esperando. Então acho que esse foi também cabe num ponto alto e baixo no mesmo dia. Fica ali no meio, Sim, né? Isso foi muito legal, mas é essa questão, eu acho, que ponto alto pra mim é sempre quando eu tô em algum lugar, por exemplo, isso aqui é um ponto alto pra mim, eu tô aqui hoje por causa do livro, tendo essa oportunidade de conversar e tal. Então é sempre referente a isso, sabe, de conhecer pessoas e lugares. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui no chat e conferir a mensagem que o pessoal tá deixando para você, conferir as mensagens, né? Vamos lá. Thaís Alves, vocês são incríveis. Obrigado, Thaís. Incrível é você, mulher Vou empoderada. falar da Thaís já. Teve uma importância assim ímpar, né? No seu processo. Mas que a gente tem aqui Isabelle Gasparello. Iriane, ícone, realmente. Sim. A Iriane é ótima no que faz, né? A Isa seguiu o caminho dela. E tem muita propriedade. A Isa se formou em letras. Uou, na onde? Na Unesp, né, Isa? Na Unesp. Aí ela falou, Kaique maravilhoso, você arrasa, né? Mirelle Dutra, nunca é tarde para começar. E quando a gente começa, ai que delícia, a gente nasce de novo. Sua mãe está aqui também. Beijo, mamãe. Rafael, acredito que a escola deveria incentivar a leitura. Não apenas a leitura para vestibular, mas também a leitura para a forma de entretenimento. Exato. Sim. Concordo, Rafael. Eu acho que, na verdade, a leitura é para a vida, né? Independente dela ser de vestibular ou não, ela é algo para a vida. A gente tem que tirar muito proveito dela. A arte imita a vida, né? E a vida imita a arte, gente. Só por isso que faz todo sentido. Du Araújo. Cada pessoa nasce com um dom. Cada dom desperta diferentemente em cada um, né? Parabéns ao Garcini. E um dom de trazer informações a nós. É um dom, né? De trazer informações a nós. A Cacau, fofuras. Beijo para vocês. Beijos, Cacau. Beijo, Cacau. Ela também salientou aqui, reforçou, sim, super incentivo, amei o livro, leiam. Rosimeire Santos Silva, Kaique Barão, admirável. E Gustavo Nascimento, vocês são top, obrigado, Gustavo. Obrigado. Acho que eu posso falar da Thaís agora. Por favor, fique à vontade. Quando eu comecei com essa questão de poesia, até mesmo antes do livro, foi uma época que eu decidi cursar Libras, né? Por 6 meses, o básico, só aprender. E a Thaís, ela estuda isso, né, a fundo, e a gente começou, sabe, trazer algumas poesias minhas para Libras. E a gente gravava alguns vídeos, mas assim, como eu não continuei praticando, eu não sei hoje em dia, mas a Thaís me ajudou bastante nisso e foi um momento legal também, sabe, ter esse contato, trazer a poesia, juntar com a Libras e fazer vídeo. Eu lembro até que teve uma menina, se não me engano o nome é Gabriela, que falou que mostrou para os pais dela que conversam em Libras, né, e foi muito legal esse momento, assim. E a Thaís tem uma importante valor, assim, nisso pra mim. Ai, que maravilha. Isso é um processo de acessibilidade, né, às pessoas com deficiência. Sim. Então a gente realmente tem que acessibilizar a literatura, o cinema, exato, o teatro. A gente tem que desmistificar todo esse mito, né, estabelecido e romper com eles e proporcionar às pessoas novas formas de pensarem. Exato. Sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto. E eu acho que a literatura faz muito, né, sim, isso, Cá. Eu tinha muita vontade, né, de fazer algo mais acessível, só que, querendo ou não, isso custa, sabe, dinheiro e tal. Então é algo que, assim, que eu tenho em mente, que quando eu puder eu vou com certeza fazer. E é isso. Não, eu acho que realmente quanto mais a gente acessibiliza, né, melhor a repercussão. A gente vai cativando pessoas e quando a gente cativa pessoas, a gente vai transformando-as, né? E um ato simples que a gente pode fazer. Sim. No caso, usar a hashtag, né, para cego ver. E vamos supor, a gente posta uma foto no Insta, no Face. Exemplo, eu tô aqui sentado, tirei uma foto aqui. Aí você pode colocar a hashtag para cego ver. Kaique está sentado com camisa verde, usando calça jeans. Você vai escrever na imagem a partir dessa hashtag. Então, porque aí a pessoa, né, que não tem a visão, ela vai conseguir escutar isso no aparelho dela e conseguir imaginar, né? Porque a gente
esquece que existe gente, né, que não enxerga. É uma realidade isso. Então fica aí a dica, usa a hashtag. Isso, por favor, usem a hashtag. E você já escreveu algo que você teve vergonha de publicar? Algo que você não quis compartilhar com o público? Você falou, ai gente, eu escrevi isso, mas eu estava passando por esse momento. Você abriu o bloco de notas no meu celular que tem muita coisa. Mas agora eu não quero mais compartilhar, essa fase passou. Esse texto já não faz mais sentido pra mim. Eu fiz naquele momento, escrevi, tudo bem. Tá aqui guardado, mas eu sinto que não é momento pra compartilhar. Você já fez isso? Já, com certeza. Sim. No livro mesmo, né, eu fiquei muito pensativo sobre muitos textos, né. Falei, mas será que eu concordo com isso ainda? Tanto é que, até mesmo já tendo a escolha de tirar o texto, eu pensei na questão, tá, mas eu não escrevo só pra mim também. Tem coisa que hoje em dia não faz tanto sentido pra mim, mas se naquela época fez, pode fazer sentido pra outra pessoa. E pode confortá-la, sim, né? Tanto é que eu vi, né, isso acontecer, porque sempre que alguém lê meu livro eu pergunto, e aí, qual você gostou mais? E teve muita gente que citou já algum que eu pensei em não colocar. E eu falei, tá vendo? Eu acho que eu não pensei errado dessa forma. Então, é isso. Eu acho que a literatura, ela nos proporciona, né, esse desconforto e ao mesmo tempo essa aproximação. Ela te traz, ela te cativa, né? Sim. E quando você... Porque assim, a literatura não é você entender, mas quando você consegue supor, eu acho que a literatura ela funciona muito na base de suposições, porque ela é muito relativa com quem escreve e com quem lê, né? Diante da perspectiva, do olhar, tem toda essa relação com o mundo, toda essa relação de vida. Exato. Então eu acho que ao mesmo tempo que ela é um conflito, né? Porque a literatura, a arte é um conflito para nós. No entanto, Ferreira Goulart dizia muito isso, que a arte imita a vida, e eu acho que faz todo sentido a frase, realmente, a arte imita a vida. Viver é uma arte, e conforme as situações em que você vive, você vai vivendo momentos, né, poéticos, excepcionais, momentos que te colocam lá em cima, momentos que te colocam lá embaixo, essa linearidade das coisas, dos fatos, das linhas de acontecimento. Então, eu acho que tudo isso vem para nos fortalecer e unificar aí junto com a arte. Então, por isso que eu acho que a vida imita a arte. Com certeza. E a arte imita a vida, né, Cá? Sempre, né? E com a pandemia, nesse contexto pandêmico, você tem produzido algo? O que você tem feito? Escrito? Cara, na verdade... Lido? Não sei. Pensa aí. Eu publiquei, né, o livro, o pré-lançamento foi faz 3 meses, 4 meses, se não me engano. E foi bem nessa época, né? E eu não consegui ler muito. Tô lendo assim, baixou e nem escrever. Eu só parei e tô vendo acontecer, sabe? Então, assim, tô voltando aos poucos, né? Comecei agora, mas nem tô com cabeça para escrever no momento. E eu nem me cobro por isso. Eu acho até legal, né, a Adélia Prado, que é uma referência para mim. Ela ficou alguns anos também sem publicar e é um bloqueio. E eu acho que a poesia ela tem que ser leve, sabe? A escrever tem que ser leve. Não tem que ser algo assim imposto. Eu vou escrever porque eu tenho. Não, isso não funciona dessa forma. Eu acho... Clarice, né, dizia muito isso na sua última entrevista, que ela não era uma escritora profissional e que ela não escrevia por obrigação, mas ela escrevia quando ela queria. Exato. Ela produzia algo quando ela queria, né? Só que aí é algo conflitante, né? Porque eu tenho esse pensamento, só que ao mesmo tempo eu quero um dia poder viver disso. Então fica aquela... É que eu sou uma pessoa muito livre, sabe? Eu não gosto de ficar me cobrando por nada. Eu acho um saco esse negócio de... Porque você tem que fazer tantos cursos, você tem que ser tal coisa. Então a poesia ela é um refúgio, só que ao mesmo tempo é algo que eu vejo como um futuro. Eu acho que as pessoas acabam privando muito, né, tudo isso. Elas acabam colocando isso ali em uma elite desnecessária, né? É muito elitizada a arte muito elitizada e muito cara também, principalmente no Brasil, gente. Tanto eu acho legal, né, para quem quer escrever um livro. Quando você vai publicar um livro, você tem a opção de sair enviando o seu material, né, alguém te conhecer e te convidar, ou você pode enviar, você pode pagar por isso. Eu optei em pagar, porque foi um momento que eu senti que eu queria escrever e eu enviei material, só que apesar de você pagar, eles têm que aprovar também, né, e ver se faz sentido com os valores da editora. Então, eu paguei para isso e não é fácil, entendeu? Você vender um livro. Mas eu tinha essa noção, a partir do momento que eu paguei e comecei, não é algo que eu ficava esperando, sabe, um retorno financeiro assim, de imediato. Então, quem quer seguir na arte tem que ter essa noção, né? Que a arte no Brasil
É difícil você viver de arte no Brasil, eu acho que no mundo, né? Sim. Porque é muita coisa sendo produzida ao mesmo tempo e são coisas que custam, assim, é um custo alto, né? Que você tem para ir a museus, para ir a exposições itinerantes, até mesmo para comprar um livro, gente. Um livro no Brasil não é barato, não. Exato. É caro. Sim. E lembrando que as pessoas aqui mal ganham para comerem, né? E a gente tem vivido, assim, um contexto de que me reflete muito até aquele poema do Ferreira Goulart, Não há Vagas. Não há vagas. O preço do arroz não cabe no poema. Exato. O preço do feijão não cabe no poema. Não cabe o funcionário público no poema, né, com a sua vida fechada em arquivos. E faz todo sentido, realmente. E se a gente não trazer acessibilidade para a nossa arte, apesar de estar vendendo, ninguém tem contato, porque a poesia sempre fica para depois. Então eu acho que é muito legal isso em todos os artistas, né? Apesar dele ele pode até viver disso, mas ele sempre dá um jeito de trazer isso para as pessoas sem nenhum custo. Em algum momento ele sempre acontece. Visa algo social, né? Assim, por exemplo, hoje eu vou apresentar esse espetáculo gratuitamente. Só que ao mesmo tempo também vem muito a questão da banalização do artista e da arte, né? Ninguém vive de aplauso, porque as pessoas acham que artista não come, que artista não bebe, que artista não tem vida, que todo mundo é global, que todo mundo ganha um cachê altíssimo. E não é assim, né, gente? A gente sabe que a realidade é muito mais embaixo. Então é complicado você viver de arte, você se propor a viver de arte em um país que, querendo ou não, a gente tem pessoas letradas, mas ainda é um país de analfabetos funcionais e com muitos problemas sociais e estruturais das famílias, né? Sim. A gente sente isso. Então, eu imagino que não seja fácil. Não é fácil. E para você que é jovem, escritor, o que você sente nisso tudo? É fácil você ser um escritor jovem? Você começar assim, do nada, surgir das cinzas, feito fênix, né? Da noite pro dia, como que é tudo isso? Olha, gente, eu tô todo me soltando aqui com esses movimentos, daqui a pouco a gente começa a dançar, brincadeirinha, a gente não vai dançar. Cara, como eu disse, né, você tem que ter opinião, assim, você tem que ter atitude e fazer sua vida valer a pena, né? Eu não ia viver tendo essa vontade deixando isso de lado. Eu sou uma pessoa que, se eu tenho uma vontade de algo e não prejudica a vida de ninguém, eu vou atrás e tento fazer acontecer. Eu estou fazendo acontecer. Tem muito escritor, né, começou tarde, a partir dos seus 40 anos, mas eu senti essa necessidade agora. E tudo bem também se você tiver 50 anos e quer começar algo novo. Eu acho que cada um tem seu tempo e eu me enxerguei nesse tempo e estou fazendo acontecer. E as possibilidades também, né, que se relativam ali com o tempo. A gente sente que muitas das vezes, se a gente parar para pensar, há 20 anos atrás as coisas não eram tão acessíveis assim. Não. A gente não tinha acesso a muitas coisas. Eu acho que nossos pais pegaram uma fase de que as coisas eram mais difíceis, né? Você fazer uma faculdade, você fazer um curso técnico, você fazer algo, né? Assim, no âmbito educacional. E com o tempo isso foi se acessibilizando, né? Eu sinto que agora, apesar de todo esse distanciamento, que olha, tem sido difícil, porque eu sou muito do presencial, eu gosto de estar na presença, eu gosto de abraçar, eu gosto de conversar, eu gosto de povo, eu gosto do povo, eu gosto da muvuca, gente. Então, assim, a gente sente até falta, né? De não poder abraçar, de não poder sair nas ruas com tranquilidade, de não poder fazer reuniões de amigos particulares. Então, a gente acaba sentindo falta. E ao mesmo tempo a gente sabe, não dá para fazer isso agora, porque a gente corre risco, pode levar alguém a óbito, né? E não é um problema que se trata de mim, de você, do fulano, do ciclano, não, é um problema coletivo, é um problema mundial, é público. Então por isso que a gente tem que fazer a nossa parte com responsabilidade, né, Carlos? Sim, e voltando, né, que você estava dizendo sobre a questão da facilidade hoje em dia. Isso. Tudo com a tecnologia. Para ter uma ideia, a minha editora é do Paraná. Então, assim, eu não conheço o espaço físico, não conheço ninguém pessoalmente. Foi tudo, assim, por e-mail, por celular, sabe? Isso é meio louco, né? Eu acho que nessa revolução tecnológica e, ao mesmo tempo, essa idade média contemporânea, né? Meio sombria, meio inquietante, porque a gente tem vivido momentos muito difíceis, né? E a gente tem feito assim o máximo para manter a sanidade mental no dia, o que não é fácil. Até mesmo porque pós-pandemia o mundo não irá esperar a gente se recompor, a gente surgir feito fênix ali das cinzas.
Muito pelo contrário, a vida continuará acontecendo e a gente precisa estar firme, né, cara? Com certeza. Então, voltando a falar da acessibilidade, eu acho que com o meio social, com a revolução tecnológica, a gente sente que houve essa aproximação, né? Que teve essa aproximação das pessoas e que hoje em dia as coisas são bem mais fáceis e você acha muito conteúdo gratuito. Sim. Mas no Brasil, em excepcional, ainda a gente tem um problema com as conexões, né? Muitos ainda não têm acesso. Exato. Então ainda é uma questão precária, né? Sim. Mal a gente tem dinheiro para comer, imagina para pagar uma internet, o que não é muito fácil. Mas, falando em pagar a internet, gente, a Way oferece planos especiais para vocês. Venha para a Way, conheça, né? Se possibilite, se disponha a conhecer a Way e os seus planos e conecte aí as emoções, viu? Fica a dica. Cá, conectando pessoas, ok? Fecha parênteses. Cá, e quais são as suas metas? Você tem metas a longo prazo daqui pra frente? E depois da pandemia, o que você pretende fazer? Você pretende fazer um coquetel, fazer um fervo para reunir todo mundo? Gente, olha aí, eu já tô pensando nas festas, nos fervos. Ai, por que calor humano, gente? Oh, meu Deus, eu adoro. Então, como eu disse, né, eu tinha a questão do lançamento em mente. Só que eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de tudo ser focado em mim. Vai ser o lançamento do Kaique, eu tenho um pouco de dificuldade com isso, né? De ser o exclusivo, assim, a única pessoa. Então eu gosto de trazer as pessoas comigo. Eu pensei em fazer um lançamento, só que transformar em um sarau. E convidar, assim, pessoas da cidade, pessoas que às vezes fazem algo só pra ela na casa dela, mas fazer o convite de trazer isso nesse espaço, entendeu? Fazer um sarau de lançamento. Então eu penso nisso. Alugar algum espaço, ou ganhar algum espaço, não sei, pra movimentar a Garça culturalmente, sabe? Trazer as pessoas para isso. E no momento da pandemia você não consegue pensar em nada culturalmente? Tudo online, assim, um sarau pelo Google Meet, por exemplo? Então, conseguir pensar eu consigo, né? Mas... eu acho que a gente devia fazer, né? A gente devia aguçar o pessoal aí pra ativa, pra quando a gente retornar que volte com tudo. Que as pessoas estejam dispostas a fazerem as coisas, a se revelarem. Né? É que assim, né, a gente tem muita ideia na mente, apesar de eu ter apoio de amigos, de família, e apesar de você ter uma editora, muita coisa depende de você também, sabe? E às vezes, como eu não vivo só disso, eu trabalho também, tem a questão do tempo, né? Então, tudo a gente tem que pensar e também não pode fazer de qualquer jeito, então, às vezes essa é a resistência que eu tenho, sabe? Pra não colocar algumas ideias em funcionamento. Mas é algo legal. Gente, por falar em tempo, nosso bate-papo está chegando quase ao fim. O que é uma pena, porque por mim eu ficaria aqui mais 2 horas seguidas com vocês. Passou rápido demais. Conectando essas emoções aí junto com a Way, gente. Lembrem-se, venham pra Way, conheçam os planos. E aqui tudo é conversado. Então eles vão arrumar o melhor plano para você, as melhores coisas para conectar aí as suas emoções e para conectar-se aí aos meios sociais e para vocês ficarem por dentro de tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Cara, então pra gente finalizar aqui, você por você. O que é você por você? Como você se define? O que é o Kaique? Acho que sonhador. Sonhador. E por quê? Porque às vezes eu não penso muito no limite, sabe? Eu sei que aquilo pode ser quase impossível, mas eu gosto de sonhar ainda ir além. E mesmo sabendo que talvez pode dar errado, eu continuo sonhando e fazendo acontecer, né? Da melhor forma que eu posso. Eu acho que, apesar das coisas muitas das vezes não fluírem, né? A gente passa por aquele momento, porque a gente precisa viver a tristeza também. A gente não pode só viver a felicidade, porque senão não tem um controle emocional ali, né? Então a gente precisa passar por esses momentos tristes, às vezes, angustiantes, né? Para que a gente volte depois feito fênix, com fogo no olho, né, gente? Eu acho que todo projeto é legal, porque às vezes a gente mira um objetivo, talvez você nem alcance, mas a partir do momento que você saiu do lugar, alguma coisa acontece. Nesse caminho você conhece muitas pessoas, acontece muita coisa que não aconteceria se você não tivesse tomado atitude. Então, em algum lugar você vai com esse seu sonho aí. Então, acho que vale a pena sonhar e tentar, pelo menos tentar, sabe? E nesses últimos segundos, como dizia Bujama, o que é a vida? A vida é o agora. Por que o agora? Porque, de fato, só o agora é real, né? O amanhã, apesar da gente planejar, eu posso estar aqui pensando no outro livro,
mas ninguém sabe de fato. Ninguém imaginava que ia ter uma pandemia. Então, eu acho que o agora é muito importante. Gente, esse foi o bate-papo com o Kaique Baron. Infelizmente, chegamos ao fim. Mas na próxima semana, não percam, hein? E lembrem-se, venha para o Way e conheça os planos. Way Conectando Emoções. Obrigado, gente. Ai, Ká. Acabamos. Muito legal. Acabamos.